para a gente poder chegar na Cracolândia. A Cracolândia está mais ou menos aqui, ó. Catedral da Sé, Estação da Luz. Onde está a Estação da Luz? Aqui a Catedral da Sé já aparecendo em destaque. Quando a gente ontem falava sobre essa região da Cracolândia, que agora está esvaziada, ela fica ali nas proximidades da Estação da Luz, no bairro da Luz, região central da capital paulista. E agora, com esse passeio que a gente faz com o Pedro Duran, a gente consegue ter a ideia da proximidade da favela do Moinho, desse ponto em específico que estamos falando. É isso. Eu vou até colocar aqui para a gente colocar Rua dos Protestantes. É o ponto exato. Que havia até ali um isolamento, um muro foi construído, também grades separavam aquele local da via pública. Isso, vamos ver se o nosso tablet vai me ajudar aqui enquanto ele carrega. Mas a gente já pode trazer na informação, Pedro, que você que tem conversado com tantos especialistas e autoridades, o que eles falam sobre, inclusive, essa dispersão que estamos acompanhando dos usuários dependentes? Carol, há uma percepção por parte dos ativistas e dos profissionais da área da saúde que os usuários ali da Cracolândia, eles não desapareceram ou não foram todos para uma internação. De fato, houve um aumento no número de internações, mas a visão destas pessoas é de que eles se dissiparam pela cidade de São Paulo. Foram para pontos do centro de São Paulo, outros pontos, como o Viaduto Marechal Deodoro, a própria Santa Cecília, que é um bairro que estava próximo aqui, que a gente estava mostrando, mas também para extremos da cidade, que é um movimento que acontece geralmente quando você tem uma ação policial efetiva na Cracolândia. Muitas dessas pessoas, elas são originárias de bairros do extremo da cidade de São Paulo e voltam para os seus bairros quando existe uma ação efetiva policial, né? Eu coloquei aqui até na tela a Rua dos Protestantes para a gente poder mostrar que ela é muito próxima ali do local onde a gente viu como o Guilherme estava mostrando a favela do Moinho, né? Então, é basicamente esse caminho aqui, para não ficar devendo nada, tá, Carol? Favela do Moinho, Rua dos Protestantes, que é a Cracolândia. Essa é a conexão próxima que vem sendo marcada justamente por uma investigação muito grande por parte do Ministério Público e da Polícia Federal. E eu vou aproximar aqui, antes da gente concluir, para poder mostrar essa formação urbana da favela do Moinho, que ajuda a gente a entender o quão difícil é também a polícia fiscalizar esse tipo de local, porque você tem ruas muito estreitas, casas muito próximas, algumas delas de alvenaria, outras até de madeira, e o trabalho que está sendo feito agora é de demolir essas casas todas para que você possa ter ali a construção desse parque. Muita gente questiona e critica e a gente viu os protestos, mas é bom que se diga que já há mais de 180 famílias que foram realocadas da favela do Moinho para outros lugares e, segundo o levantamento do governo do estado, cerca de 90% das famílias são favoráveis à transferência do local para outro local. Aliás, a gente ontem no Bastidores CNN conversou com o prefeito Ricardo Nunes. A Tainá Falcão comandou essa entrevista e eu perguntei para ele sobre essa dispersão dos usuários da Cracolândia. Disse: prefeito, vocês têm milhares de câmeras no centro de São Paulo. Vocês não conseguiram perceber para onde foi esse fluxo de usuários, ainda que em menor escala? E ele reconheceu que sim, de fato, há em São Paulo alguns pontos de concentração de grupos menores de usuários de drogas, como sempre houve. Vamos ouvir. Não estou entendendo esse comportamento, né? Querendo achar um problema numa situação que a gente precisa juntos comemorarmos. A gente vem divulgando e publicando, eu dei publicidade a isso diariamente para as pessoas irem vendo a diminuição das pessoas naquele local sendo aberta de uso, a ampliação dos equipamentos para o tratamento dessas pessoas, e a gente foi fazendo um trabalho já de muito tempo, né, de agora, e foi diminuindo. Como eu disse aqui, Pedro Duran, nós tínhamos no dia 5 de maio 103 pessoas, né? Então a gente foi tendo procuras para tratamento e realmente algumas pessoas dessas possivelmente devem ter ido para algum local, mas não tem mais aquela grande aglomeração. Embaixo do Minhocão sempre teve pessoas em situação de rua. Às vezes as pessoas confundem pessoas usuários de droga com pessoas em situação de rua. Pessoas que querem, né, às vezes tem ali um problema mental, alguma situação, que querem ficar na rua. Apesar da prefeitura ofertar o acolhimento, temos hoje 29 mil vagas para acolhimento às pessoas em situação
situação de rua, tem gente que não aceita. Então, você tem, às vezes, alguma confusão com relação ao grupo de alguma pessoa que está em situação de rua, como se fosse alguém que tivesse vindo da Cracolândia. E pontos de pessoas com uso abusivo de álcool e droga, né, sempre teve em pontos da cidade, que hoje é um número menor do que tinha antigamente. Né, o que a gente tem hoje, Pedro, é isso, é esse trabalho contínuo para poder oferecer para as pessoas o tratamento, para poder prender os traficantes.